É escandaloso, escandaloso. O dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas do INSS era usado para bancar uma vida de luxo dos investigados, dos ladrões no exterior. Eu vou te mostrar isso e no fim eu vou te revelar como o Lula está mudando o ministro da Previdência para tudo continuar exatamente como está. Fica aqui que a gente precisa entender esses absurdos e reagir. Olha, gente, que o escândalo de corrupção do INSS que explodiu agora no governo Lula era ruim, mas muito ruim, você já sabia. Afinal, foram desvios da ordem de 6,3 bilhões de reais e desviados de quem mais precisa nesse país. Aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, inválidos, idosos, gente extremamente vulnerável e que precisa desse dinheirinho para sobreviver, para colocar comida na mesa. Mas esse escândalo é muito pior do que se imaginava. Sabe o que essa gente nojenta fez com o dinheiro que roubou dos idosos e pobres? Usou para bancar uma vida de luxo no exterior. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O luxo bancado com o dinheiro roubado de aposentados no INSS. A investigação da PF sobre fraudes bilionárias do INSS mostra que os investigados levavam uma vida de luxo com o dinheiro que roubavam dos aposentados aqui no país. O esquema, segundo a PF, movimentou pelo menos 6 bilhões de reais, começou no governo Jair Bolsonaro e explodiu com a chegada de Lula ao Palácio do Planalto. E o que mais importa aqui é, esse escândalo, essas fraudes, elas foram identificadas, comprovadas em 2023 para 2024 com o relatório da CGU e aí o governo ficou omisso até hoje. Isso é a coisa mais gritante de todas, porque ninguém tá livre de ter desvios em um lugar e outro e você não saber. Agora, você saber e não fazer nada, esse é o maior escândalo desse caso. Uma das investigadas por envolvimento no esquema, a advogada Cecília Rodrigues Mota, segundo a PF, fez 33 viagens entre janeiro e novembro de 2024. Algumas para destinos de luxo, como Dubai, Paris e Lisboa. Gente, 33 viagens em menos de um ano, quase 3 por mês, apenas aí para cidades chiques do exterior. Tá parecendo até que são os ministros do Supremo, né, que ficam viajando para aqueles confescotes com empresários e políticos na Europa, não é? Mas se você já achou isso ruim, calma que a situação sempre pode piorar. Sabe o que a investigação da Polícia Federal revelou? Essa Cecília Mota, que é apontada como uma das cabeças do esquema, ela chegou a despachar 31 malas em uma única viagem, que devem ter carregado até 5 milhões de reais do dinheiro desviado em cada uma delas. Olha aí a notícia da Rádio Itatiaia. Dá uma olhadinha aí, ó. Fraude do INSS. Suspeitos levaram malas de até 155 milhões de reais para o exterior, diz Polícia Federal. Uma das principais suspeitas pela PF sobre a fraude do INSS é de que os operadores do esquema lavaram o dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas, onde? Lá no exterior. Conforme o relatório da investigação, os suspeitos faziam viagens frequentes e levavam diversas malas com dinheiro. Cecília Rodrigues Mota, sendo uma das cabeças do esquema, ela chegou a viajar 33 vezes para Dubai, Lisboa e Paris. Em uma das idas para Dubai, vamos fechar aqui esse anúncio, em uma das idas para Dubai, a mulher levou 3 pessoas e despachou 31 malas, o que, segundo a PF, é algo aparentemente incomum para uma viagem internacional de 7 dias. Não é que é algo aparentemente incomum, algo muito incomum para uma viagem internacional de 7 dias. Em uma estimativa feita pela polícia, cada passageiro carregava cerca de 5 milhões de reais em notas de 100, considerando uma bagagem de mão, e Cecília quem presidia as diversas entidades de fachada ligadas à fraude. Essa aí é a realidade, gente. 155 milhões de reais do dinheiro de aposentados e pensionistas levados para o exterior. Esse dinheiro aí agora já deve ter sido lavado de tudo quanto é jeito, em contas mantidas por empresas offshores em bancos suíços ou em outros bancos de paraísos fiscais, na compra de imóveis mundo afora, em nomes de laranjas e terceiros, em obras de arte, joias. A chance de recuperar isso é muito pequena, mas ainda existe, como a gente provou na Lava Jato. Mas é um rombo imenso, é gigantesco, é um escândalo de proporções titânicas, aí mais anúncio aqui, ó, vou cortar esses anúncios. É um escândalo de proporções titânicas, gente. Ainda mais por envolver o dinheiro das pessoas mais vulneráveis do nosso país, de quem o governo federal deveria cuidar com mais esmero. Mas não, eles sabiam da fraude, como eu disse, mais de um ano antes da operação e não fizeram nada para impedir, nadinha. Quando depois da operação, em uma semaninha, bloquearam tudo. Isso mostra que uma semana era suficiente para fazer o que eles tinham que ter feito. E eles não fizeram ao longo de mais de um ano, em que todos nós fomos roubados. Não só os aposentados e pensionistas. Porque você acha o quê? Que esse dinheiro agora dos aposentados vai ser reposto como? Vai sair de Marte? Vai crescer em árvore? Não! Vai sair do seu bolso, de nós. Todos nós fomos roubados. E se isso te deixa indignado como eu, senta o dedo com força no like e agora vem comigo ver essas pessoas nojentas, como elas, inescrupulosas, gastaram esse dinheiro com luxos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Além de se hospedar em hotéis 5 estrelas, a investigada frequentava lojas de grife como Tiffany, Hugo Boss e Prada e comprava joias. Ao rastrear as movimentações financeiras da investigada, a PF constatou que o escritório dela recebeu valores de associações investigadas e os remeteu a pessoas jurídicas pertencentes a familiares de servidores do INSS. Aí aparecendo agora os tentáculos das pessoas ali que estavam dentro do INSS cometendo os crimes. As quantias envolvidas apenas nessa frente de investigações chegam a 14 milhões de reais.
O escritório de Cecília movimentou, segundo a PF, recursos incompatíveis com seu faturamento mensal. Na ação deflagrada na semana passada, a PF ainda apreendeu bens e valores com os investigados que chegam a 41 milhões de reais, foram 61 veículos, 141 joias, além de obras de arte, relógios, pacotes de dinheiro vivo e outros muitos artigos. Você tá vendo aqui? Isso aqui é a aranha. A gente chamava de aranha na investigação, que mostra os vínculos entre as pessoas. Estão vendo? Ó? A gente constrói isso aqui para mostrar relacionamento, quem fazia o quê, quem estava envolvido aqui nos crimes, como que as pessoas participavam, até às vezes gente não envolvida, ou que a gente suspeitava que podia ou não estar envolvida, mostrando essa rede de contatos aqui, nesse caso da advogada Cecília Rodrigues, que comandou entidades investigadas aí pelas fraudes do INSS. Gente, isso aqui que eu mostrei para vocês é mais do que lamentável. É algo verdadeiramente diabólico. E aí o pivô disso tudo? Quem é o pivô disso tudo? Que disse na imprensa que sabia há meses do que estava acontecendo e não fez nada. O pivô disso tudo é o ministro da Previdência de Lula, o Carlos Lupe. E ele só se afastou do governo nesta última sexta-feira agora, depois de muita pressão. E ele que pediu demissão, que foi provavelmente aí um acordo para Lula não demitir ele. Mas o certo era Lula demitir, afastar, punir. Ele tem que ter sua responsabilidade investigada por omissão. Até agora não tem nenhuma prova de que ele botou a mão no jarro. Olha, olhando o mensalão de Lava Jato, é possível que surja alguma coisa. Mas, por enquanto, você tem prova de que ele se omitiu. E como eu já disse aqui em outros vídeos, pela nossa lei penal, isso gera responsabilidade, inclusive criminal. Quando você sabe, pode e deve agir, você se omite. Mas o Lula, gente, ele estava tentando salvar a pele do Lupe. Acredite se puder. Até que não deu mais. E aí, entre salvar a pele do Lupe e salvar a própria pele, o Lula salvou a sua. E se você acha bom que o Lupe saiu, senta na cadeira agora para ouvir o que eu vou te contar. Sabe quem que o Lula colocou no lugar do Lupe? O braço direito do Lupe, o Volney Queiroz. É simplesmente inacreditável. Isso porque se o Lupe fez algo errado, ainda que por omissão, quem que estava no entorno dele ali, o braço direito dele, provavelmente estava junto nisso. E ambos são filiados ao mesmo partido, o PDT. Então, se por acaso era um esquema político-partidário, como a gente descobriu no Mensalão e no Petrolão, vai continuar aí tudo em casa. Isso é inacreditável. Isso mostra que a verdadeira preocupação do Lula, gente, não é com os aposentados pensionistas, não é em mudar a direção do que está acontecendo no Ministério, não. Não é também colocar alguém competente, alguém acima de qualquer suspeita, não. A preocupação dele é mudar as coisas como se ele estivesse fazendo algo, uma faxina, mas garantir que elas sempre continuem como elas sempre foram. Por isso está colocando o braço direito do Lupe lá. E ele está dando, então, assim, um dane-se para os aposentados, para os pensionistas, e mandando uma banana para nós brasileiros. Agora conta aí pra mim, o que você achou disso tudo? Se isso não é revoltante, deixa seu like pra voz da nossa indignação chegar mais longe e me conta se esse escândalo de corrupção do INSS vai dar em alguma coisa ou se você acha que vai acabar em pizza. Conta aí pra mim nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder análises como essa e eu convido você a ser um membro aqui do canal, pra você estar mais próximo de nós. Eu busco responder todos os comentários, todas as coisas que os membros do canal falam, tento responder também de outros, mas é muita gente, então eu me concentro nos membros e se você se tornar membro, você vai tá apoiando o nosso trabalho, sou muito grato por isso, também vai estar recebendo nossos conteúdos exclusivos. Muito obrigado e um grande abraço.